Fala pessoal, sempre me avisar mais um vídeo, e no vídeo de hoje pessoal vai ser o teste na prática aqui de uma competição entre o Lumion e o D5 Render. Então antes de começar o vídeo pessoal, já peço que você que é novo por aqui se inscreva no canal, também curta. Se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários e também se quiser mandar para um amigo, compartilha também esse vídeo aí que tá bastante legal. Então sem muita enrolação, vamos para a tela do computador. Então pessoal, chegando aqui na tela do computador, vou falar as propriedades do meu computador antes de mostrar os requisitos mínimos e recomendáveis de cada programa para estar rodando, né? Então a minha máquina aqui, como processador, tem um Ryzen 7 2700. De memória RAM, eu tenho 32 GB, operando Dual Channel com 2400 MHz. De GPU, eu tenho uma RTX 3070 Ti de 8 GB, inclusive aquela da caixinha que vocês estão vendo ali em cima. E para sustentar isso tudinho, pessoal, eu tenho uma fonte Corsair 750 watts, selo 80 Plus Gold. Então, para estar rodando aí, vamos começar falando do Lumion, né? Os requisitos mínimos para estar rodando no Lumion. E ele pede aqui no mínimo, né, uma placa de vídeo, uma RTX 1650 ou uma da AMD, né, uma Radeon RX 470 ou superior, né? Tá começando a rodar bem. Essas placas tem que ter no mínimo 4 GB de memória gráfica, pessoal. Então, placas de vídeo de 3 GB já não vai rodar bem aí o Lumion 12. Então, aqui ele fala também sistema operacional, né, o Windows 10. Acredito que todo mundo utiliza aí, dificilmente alguém não está utilizando o Windows 8 ou Windows 7. A maioria do pessoal utiliza já o Windows 10. Com processador, eles também recomendam, né, aqui para os requisitos mínimos, um Ryzen 5 1500X ou da Intel, né, um Core i7 3770K ou melhor. Resolução do monitor também acho que é irrelevante aqui para esse teste, né? Disco rígido também eu recomendo todo mundo colocar no SSD para ter mais velocidade ao abrir arquivos. E uma fonte, né? Ele pede no mínimo uma de 80 Plus Gold, né? Uma de ouro. Então esses são os requisitos mínimos para estar rodando aí bem o Lumion, pessoal. Eu não vou botar aqui nos recomendáveis, eu só quero mostrar o mínimo de cada um. Então chegando aqui no D5 Render, na placa de vídeo, eles recomendam aí, olha, de entrada, uma GTX 1060 de 6 GB. Inclusive, era a última placa que eu tinha. Então, eu já conseguia rodar. Mas, pessoal, trava muito. Eu não recomendo para ninguém. Isso aqui é os recomendáveis, né? O mínimo para você estar abrindo programa. Mas trava muito. Então, para quem tem até uma 1080, né? Olha, de 11 GB, dá para rodar suave. Mas aí o recomendável mesmo são essas placas aqui, da linha RTX. Como eu disse para você, eu tenho uma RTX 3070 Ti de 8 GB. Ela tá aqui, né? Tá no recomendável. E os ideais, na verdade, são placas de vídeo para renderização mesmo, né? Essas placas de vídeo aqui a galera usa muito mais em jogos. Mas a Nvidia Quadro já é uma placa de vídeo para renderização. Então eles recomendam aqui como as ideais para estar rodando bem aí o D5 Render. Chegando aqui na parte de processadores, né? A CPU. Os requisitos recomendáveis do D5 Render, ele fala aí um i5 de 11ª geração, 11400, um Ryzen 3 5300G. E o ideal, né, que eles botam um i9 aí, 12ª geração, um 12900K, ou um Ryzen 9 5950X. Esses aí são os requisitos ideais para estar rodando o D5 Render. Eles são bem exigentes aí na questão de processador, né, pessoal? E chegando aqui na parte de memória RAM, eles também botam como recomendado 32 GB. Então, se vocês têm aí 16 GB de memória RAM, já fica bem ruim para estar rodando ele. Ele pede no mínimo aqui, olha, no recomendado 32 GB, que é o que eu estou utilizando no computador, ou ideal 128 GB em DDR5. Eu já coloco aqui DDR5 para essa versão do D5 Render 2.3. E a fonte de alimentação também eles colocam aqui, né, uma tabelinha para a gente ver onde a gente se encaixa. No meu caso eu estou aqui, então ela se encaixa com os requisitos então ele se encaixa com os requisitos do computador, que é uma de 750 watts, e no meu caso eu tenho uma que é
80 Plus Good. Então tá bacana aí para rodar o programa. Mas agora na prática, aposto que vocês querem saber como funciona esses dois programas com essas configurações que eu tenho aqui. Então eu vou começar mostrando aí a timeline do Lumion, né, e comparando com a D5 Render também, qual dos dois me agrada mais. Chegando aqui no Lumion, pessoal, é uma timeline bem atraente, né? Tem tudo os ícones aqui embaixo, negócio de materiais, né, paisagem, tudo certinho aqui no Lumion. Eu gosto bastante. Do lado direito tem essa parte de câmera, né, salvar arquivo. Eu particularmente gosto mais dessa timeline do Lumion. Chegando aqui no D5 Render, eu achei bem confuso a primeira vez que eu utilizei ele. Parece que não tem nada, né? Mas tá tudo ali. A gente só precisa mexer um pouquinho. Com umas 4, 5 horas você mexendo, você consegue aprender bem. É bem fluido também. Do lado direito ali a gente consegue ter acesso aos materiais. Consegue ter acesso a todos os assets do programa. Do lado direito a gente consegue configurar a questão do sol. Pós-produção, né? Que é a questão de balanço de branco e tal. E para começar fazendo teste de fogo, pessoal, eu criei uma cena para os dois programas. E tudo que eu utilizei em um, eu utilizei no outro. A questão de iluminação artificial, né, para a gente tentar simular aí uma iluminação noturna, iluminação indireta. Tudo que eu criei em um, eu criei no outro. Configuração de materiais. E utilizei aqui um contador de FPS para a gente ver a fluidez de cada programa e o quanto que ele consome ali na área de trabalho. Aqui no Lumion, pessoal, a gente começa vendo que ele começa utilizando quase 100% da nossa placa de vídeo. Ela está atingindo aí 50 graus, mais ou menos, e está utilizando pouco mais de 4 GB da placa de vídeo. De CPU, de processador, né, utiliza bem pouco, 11%, tem uma hora que chega a 9%, também chega a 50 graus, tá bem frio aqui esse trabalho, e de memória RAM está utilizando pouco mais também de 10 GB de memória RAM. Aqui eu estou utilizando DirectX 12 e ele está rodando aqui a 27 quadros por segundo. Já boto aqui na formato de foto, né? Que ele pesa mais. Eu estou utilizando esses efeitos que vocês viram do lado esquerdo. E aí ele já cai bastante, pessoal. Quase não dá para trabalhar direito. Fica com 7 FPS. Mas aí fica bem bonito. A gente consegue ver todos os materiais que estão inseridos na cena com bastante qualidade. E aí eu também estou utilizando 7 planos de reflexo no Lumion, para a gente conseguir ver bem aí esses materiais reflexivos, que são nos vidros, na água, no piso, e por conta disso pesa bastante, pessoal. Então essa é a fluidez que eu consigo ter, né, no Lumion, em formato foto. Fica bem bonito, mas fica bem travado o programa. Não aconselho ninguém a estar utilizando o programa nesse formato aqui de foto, a não ser que seja para algum detalhe fino, né, últimos detalhes. Porque se for para você utilizar ele para trabalhar mesmo, você vai ter bastante dor de cabeça, fica enganchando bastante e não é o recomendado, né? Você vai estar gastando bastante energia aí da sua casa para estar rodando aí os programas, o programa tudo no talo, né? Aqui ele está chegando, ó, 100%, tá bem mais quente, né? Chegando a 60 graus. E agora vamos ver do D5 Render. Chegando aqui no D5 Render, pessoal, aqui está em formato de foto, né? Eu vou tentar mexer aqui, mas vocês estão vendo também que está utilizando 100% aí da placa de vídeo. Tá mais quente um pouquinho, tá quase 60 graus também. Ele utiliza também mais um pouco de memória da placa de vídeo, tá chegando a quase 7 GB. A placa é de 8 GB. O do Lumion ele chegou a 4, né? De CPU também ele utiliza bastante. Chegou aqui, olha, 50% da parte aqui de CPU, do processador. Memória RAM também utilizou basicamente a mesma coisa do Lumion. E a fluidez, né, de FPS, vocês estão vendo que aí melhorou bastante, né? Tá quase 30 FPS a média aí do D5 Render. Tá bem fluido, dá pra gente trabalhar. E aí, pessoal, também eu utilizei aqueles mesmos processos, né, de iluminação, tanto em um quanto em outro no Lumion, né? No Lumion D5 Render eu utilizei os mesmos recursos de iluminação para tentar ser o máximo fiel nos dois testes. E é essa fluidez que eu consigo ter no Lumion e no D5 Render. Eu vou colocar também, pessoal, agora um do lado do outro, para vocês verem a comparação dos dois aí rodando lado a lado, né? Aqui no Lumion, pessoal, eu deixei no máximo, né? Porque diferente do D5 Render, o Lumion a gente precisa colocar nessa opção para conseguir ver na melhor qualidade. No D5 Render não tem como melhorar mais.
essa qualidade. Tudo que a gente vê é o que vai ser renderizado, com exceção de um pós-processamento que a gente pode fazer aí com ajuste de balanço de branco, né, exposição, mas tudo que vocês estão vendo na timeline aí do D5 Render é o que vai ser renderizado. E eu coloquei em comparação com o Lumion, justamente para a gente ter um resultado final que a gente vai ter de um e de outro. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Qual vocês acharam um resultado mais bacana para estar trabalhando aí? Agora chegou a parte de renderização de vídeo, pessoal. Eu fiz 2 takes para o Lumion, um com 4 estrelas e outro com 3 estrelas. E, pessoal, já peço que vocês me ajudem aqui embaixo, deixando um curtir, porque deu bastante trabalho, pessoal, para estar fazendo cada cena dessa. Eu precisei reiniciar o computador por várias vezes, porque vocês sabem que o Lumion, a gente precisa fazer isso. Para cada take que a gente vai renderizar, a gente precisa reiniciar o computador para estar refazendo um render. Então eu tive que fazer esse teste várias vezes, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Então já peço que vocês deixem um like aqui embaixo. Coloquei com 4 estrelas, pessoal, justamente para a gente ter um resultado mais fino aí do Lumion, porque o do D5 Render a gente não consegue ter essa configuraçãozinha de estrelas, né? Então eu botei aí com 4 estrelas para vocês verem como ficou o resultado final. E a gente teve esse resultado, né, que deu 33 minutos e 17 segundos para renderizar um take de 5 segundos. Com 3 estrelas, pessoal, ele foi mais rápido um pouquinho, né? O resultado foi de 19 minutos e 36 segundos. E esse foi o resultado que eu tive. Chegando aqui no D5 Render, pessoal, um takezinho de 5 segundos também. Vocês vão ver o tempo que ele levou para renderizar. Foi de 4 minutos e 2 segundos. E esse foi o resultado final. Eu não consegui ter nenhum processamento, né, no D5 Render com as estrelinhas no Lumion, mas o resultado foi bem satisfatório. Chegando agora na parte de imagens também, pessoal, eu fiz 2 fotos, né, em 4K. Fiz uma foto aqui de frente do Lumion, né, e ela levou cerca de 1 minuto e 31 segundos para renderizar essa imagem em 4K. No D5 Render eu me surpreendi porque achei que ia ser mais rápido e essa mesma imagem levou 2 minutos e 43 segundos. Não entendi porquê, mas essa imagem demorou mais para ser feita no D5 Render do que no Lumion. E agora começando a parte de materiais, pessoal. Eu comecei fazendo os testes no Lumion, que foi a parte da grama, né? Eu liguei logo todos esses efeitos para a gente conseguir ter um melhor resultado no final. Também deixei a taxazinha de FPS rodando do lado, caso vocês queiram tirar uma dúvida. E no Lumion é bem fácil, né, pessoal? A gente configurar a grama. Você vai pegar o material de grama, jogar ali e fica bem bacana. Olha, a gente consegue ver aí a profundidade da grama, né? Tem vários tipos de gramas também no Lumion. Enfim, a gente consegue configurar isso bem direitinho lá no Lumion para tá subindo, tá descendo, né? Nessa parte aí eu mostrei, olha, a parte de renderização, dando toque aí na tela para a gente ver ele renderizado. Agora eu saí, coloquei na parte sem ser em foto, para a gente conseguir ver outros tipos de grama, para fazer esses testes, para depois a gente comparar com o D5 Render, a grama do Lumion versus a grama do D5 Render, né? Mexi lá para cima, para baixo, né? Fui testando aí várias coisas, vocês vão acompanhando aí na tela. E chegando aqui no D5 Render, pessoal, um probleminha que eu achei foi criar a grama, né? O material de grama é bem feio. Eu me assustei na primeira vez que eu coloquei esse material de grama. Ele ficou com esses buracos aí, não entendi por quê. Mas depois eu entendi que a grama do D5 Render ela pode ser configurada com os bloquinhos de grama que já tem, né? É igual tem lá no Twinmotion. Então a gente seleciona aí a grama que a gente quer e aí a gente vai soltar vários bloquinhos em cima dessa malha de material. Então a gente pode botar aí, ó, a densidade dele. A gente não consegue configurar essa grama igual lá no Lumion, tipo subir e descer ela. A gente pode escolher outro tipo de grama ou configurar nesse material de grama que eu mostrei aí no começo, que é esse que fica esses buracos. Lá a gente consegue configurar, mas nesses bloquinhos não, a gente não consegue. A gente pode até botar eles variados para a gente ter outros tipos de variação de grama, mas eu achei bem bacana o resultado que eu tive com a grama do D5 Render e botei agora um do lado do outro. Grama do Lumion e a grama do D5 Render. Deixa aí nos comentários qual vocês acham mais bonita. Chegando agora no material de água, pessoal. Começando pelo Lumion. Água é um material bastante interessante para a gente comparar aí o motor gráfico de um e do outro. No Lumion, pessoal,
A gente tem esses materiais de água, né? Tem de oceano, lá no começo, como eu mostrei para vocês, tem esses outros materiais. A gente consegue mexer aí na movimentação da água, mas não vi algo tão relevante assim. Eu tentei até botar o plano de reflexo aí, para ver se a gente conseguir ter um resultado bem bacana. Mas a água do Lumion não tem muito segredo, né? Não tem muita coisa que apresentar. A gente consegue configurar ali a refração, né? A questão da ondulação, a espuma. É bem bacana, né? Para a gente fazer alguns trabalhos maiores, né? Colocar espuma. Mas são esses as configurações que a gente tem na água do Lumion. Eu vou deixar aí solto para vocês irem vendo. E já já eu faço a comparação com o D5 Render. Chegando aqui na parte D5 Render, pessoal, joguei o material de água aí e eu já vi uma diferença bem gritante aí com a versão do Lumion, né? A gente consegue mexer aí, olha, na velocidade da água, questão de refração, na iluminação também da água. A gente consegue ter essas configurações no Lumion, mas a gente não consegue ver aquele resultado final, né, na tela. A gente tem até aquela configuração de foto, mas às vezes não mostra diretamente o que vai ser entregue, né? No render final ele muda uma coisinha ou outra, e aí desse 5 render a gente consegue ver exatamente como é que vai ficar nosso resultado final. Eu posso mexer aí na configuração de cores também da água, né? Questão de reflexão também da água fica bem bonita. Eu achei bem legal essa configuração de água do D5 render. E aí, pessoal, eu fui mexendo também a questão do horário para a gente ver se dava para ver um pouquinho de cáustica na água, né? Não tem muito bem esse efeito aí, se deu para mostrar. E botei agora um do lado do outro para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Qual vocês preferem? Vocês acharam melhor a água do Lumion ou a água do D5 Render? Deixa aí nos comentários o horário e qual que vocês acharam melhor. Também tentei ser o mais justo possível, colocando aí as configurações para os dois, né, pessoal? Para não tentar roubar mais para um lado do que do outro. Mas para mim, a água do D5 Render ganhou em disparada aí com a do Lumion. Aproveitar que a gente está falando de água, pessoal, vamos falar de cascata agora. Eu já tenho o resultado final de quem eu prefiro dos dois programas. Começando pelo Lumion, né? Ele tem esse bloquinho animado aí de água. Eu acho bem legal ele, a gente consegue dimensionar ele. Ele é bem bonitinho, olha. Aí eu tô colocando ele certinho de onde sai a cascata, né? Consigo até duplicar ele. E esse é o resultado que eu tenho da cascata pelo Lumion, né? Eu acho que é bem legal, bem bacana. Tem outros tipos de cascata também no Lumion. Aí a gente consegue estar escolhendo outro tipo, mas essa aqui é a mais realista que tem. Eu preferi estar colocando essa para fazer o teste. Pronto, agora eu coloquei no formato foto também para a gente conseguir ver bem detalhada aí essa água, ver se ela fica bem melhor olhando por esse lado da foto aí. E esses são os resultados que a gente consegue ter em imagens aí do Lumion. Chegando na parte do D5 Render, pessoal, por se tratar da versão free, a gente não tem acesso a quase nenhum bloco de água aí do D5 Render. Os únicos blocos que a gente tem animados são dois de cascata. Eu coloquei o melhor que eu achava aqui para vocês verem e reparem só no resultado. Esse aqui é o bloco de água, né, de cascata do D5 Render. É um bloco que é utilizado mais, eu acredito, para cascatas de cachoeira, né? Não cascata de piscina. Por isso que ela é tão extravagante assim, sai explodindo tudo. Eu particularmente não gostei, pessoal, dessa água de cascata D5 Render para piscina, né? Talvez na versão Pro a gente consiga ter acesso a outros tipos de cascata que são mais fiéis, né? Uma cascata de piscina, com certeza deve ter. Mas o D5 Render tem uma coisa muito legal, pessoal, que ele aceita vários blocos animados exportados lá do 3ds Max. Então a gente consegue criar também uma cascata para esse programa. Eu até vou botar aqui na tela para vocês uma cascata que eu criei lá no D5 Render, no 3ds Max, para trazer para renderizar aqui
no D5 Render. E esse foi o resultado, né? Ficou bem mais bonito que a do Lumion. Mas, por se tratar de testes assim, né? O que tem na versão sem precisar ir para outro programa, esses são os resultados de um e do outro. Para mim, o Lumion ganha aqui, nessa cascata, né? Mas tem esse porém. Eu posso criar uma cascata, né? Um bloquinho animado lá no 3ds Max e exportar para o D5 Render. Isso aí eu não consigo fazer no Lumion. Mas nessa parte aí, o voto vai para o Lumion. E chegando agora na parte de displacement, pessoal, eu fiz questão de mostrar esse material específico porque o Lumion trouxe agora há pouco, né? Tem pouco tempo que ele trabalha com displacement a partir da versão 9, se eu não me engano, foi da 10. E é um material bem legal porque a gente consegue ter bastante profundidade sem precisar colocar um bloco com essa textura, né? Então eu fui montando aí esse tipo de material que eu acho bem bacana para estar mexendo no displacement. Esse foi o resultado que a gente conseguiu ter. Eu coloquei também os mapas de normal map, né, para a gente conseguir ter uma textura também desse material. E esses foram os resultados. Eu particularmente gosto bastante do displacement do Lumion. Ele é bem legal, bem bacana, bem fiel. A gente consegue mexer, olha, na propriedade aí do sol para estar vendo também essa profundidade da pedrinha. Avançando aqui, olha, eu tentei botar uma cena mais de perto para que vocês conseguissem ver esse material mais próximo. Coloquei também um pouco de precipitação também, pessoal, para a gente conseguir ver esse material molhado, com um pouquinho de água em cima, né? Porque eu acho que é bastante importante para conseguir ver a profundidade que tem no displacement. Coloquei também um mapa aí de reflexo para a gente conseguir ver, né? E esse foi o resultado final. Eu achei que o displacement do Lumion poderia ter saltado mais um pouquinho. Eu achei que eu fiz alguma coisa errada aí. Chegando na parte do D5 Render, é bem fácil também de configurar esses materiais de displacement. Eu utilizei o mesmo material para a gente ter a comparação, né? E esse foi o resultado que eu tive no D5 Render. Ele consegue saltar bem mais que o Lumion, só que ele tem alguns probleminhas. Mais para frente vocês vão notar. Ele salta bastante, como eu havia falado. Se compara bastante também com o deslocamento que tem no Enscape. Eu achei bem parecido, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre displacement e eu achei bem parecido com o displacement do Enscape. Ele é bem fiel, olha. Quanto mais eu puxo, mais ele desloca. Diferente do Lumion, ele não conseguiu ter essa altitude aí quando eu ia deslocando. Eu achei que no Lumion até ele saltava mais, mas quando eu comparei os dois, eu vi que ele não saltava tanto. E esse é o resultado que a gente consegue ter com o displacement do D5 Render. E agora, pessoal, vou mostrar a parte que eu achei estranho do displacement do D5 Render. Ele começa a dar uma bugadazinha quando a gente... Eu vou ter até um zoom aí, olha. Quando a gente vai mexendo a câmera, meio que o mapa vai mexendo junto. Eu não notei isso no Lumion, eu notei mais isso no D5 Render. O mapa vai fugindo um pouquinho quando a gente vai virando. Isso eu achei um pouco bizarro, mas espero que não seja uma coisa que dê para notar tanto, né? Eu não fiz muitos trabalhos no D5 Render para fazer essa base de comparação, se dá para notar muito isso no material. Mas tem esse bugzinho aí, né? Uma coisinha estranha. E agora, pessoal, eu coloquei um do lado do outro para vocês poderem ter a base de comparação dos dois materiais. Qual vocês acham melhor? O do Lumion ou o D5 Render? E agora vamos para as partes do vidro, pessoal. Vidro que para mim foi o divisor de águas dos dois programas. Eu vou começar mostrando aí esse bloquinho de copo
que é um bloquinho que eu gosto bastante, que ele tem uma textura não, uma modelagem bem bacana, que ele é tipo um canelado, ou a própria modelagem dele é canelada. E aí, pessoal, quando eu coloco o material de vidro do Lumion, eu não consigo ver direito esse material canelado, né, do vidro. Até quando eu boto aí um pouco mais de reflexo, vocês conseguem ver esse traçado, né, da modelagem. Só que ainda assim fica muito bizarro, porque eu preciso colocar muito reflexo para conseguir notar esse detalhe, né, da modelagem. E eu não acho uma coisa tão legal você jogar tanto reflexo assim para um copo, porque o copo é de vidro, ele não é de espelho, né? Até coloquei aí a esfera reflexiva para ver se a gente conseguia notar alguma diferença. E fui dando zoom aí também para a gente conseguir ver mais de perto, né? Utilizando dessa forma até que ele ficou bacana, né? Eu testei até outros tipos de vidro e consegui encontrar um vidro no próprio Lumion que ele é canelado. Então, eu consegui ter um resultado mais fiel do que eu queria, do que colocando um vidro comum. Aí eu só fiz mexer mesmo um pouquinho da profundidade, né, do material, mudar também a cor dele, para conseguir ter o resultado mais fiel do que eu precisava. E aumentar mais um pouco o reflexo. Ele não ficou tão reflexivo quanto o material de vidro que eu tinha colocado antes. E esse foi o resultado final que eu acabei tendo desse copo. Daí eu comecei a ver esse mesmo material no D5 Render, pessoal. E foi aí o divisor de águas para mim. Foi a questão desse tipo de reflexo. Peguei, né, o mesmo bloquinho de copos e só em colocar o material de vidro, pessoal, olha o resultado que ele me entrega. Não mexi em nada do material de vidro. Era exatamente isso que eu queria no material. Eu queria que ele fosse transparente, mas que eu conseguisse ver a modelagem dele. Ele tivesse também a refração, né? Que essa parte do vidro de baixo, que ele é mais espesso, ele distorcesse também o que tivesse em volta. E tudo isso eu consegui fazer no D5 Render. Então, para mim, isso foi um grande divisor de águas para mim, para estar migrando agora para o D5 Render. Foi esse material de vidro. Ele consegue entregar um resultado muito satisfatório. Para mim, ele dá de 10 a 0 aí no Lumion, nessa questão de vidro, olha. A gente consegue configurar também a questão do reflexo, né? E aí eu fui mostrando mais um pouco dessas propriedades do vidro. Nessa parte aí, pessoal, eu também quis mostrar a questão do horário, né? Eu fui mostrando ali a parte do Sol para vocês verem como ele se comporta também com a rotação do Sol, né? A questão do reflexo fica bacana. E o resultado final foi esse, pessoal. Eu coloquei um do lado do outro aí. E vocês aí podem ver que o D5 Render deu uma pisa mesmo nesse material de vidro no Lumion. Eu estava procurando um programa que tivesse exatamente esse mesmo resultado. Conseguisse ter um material reflexivo e transparente. E conseguisse também ter uma refração nele, né, na espessura. E falando de reflexão, pessoal, também falei na questão dos espelhos, né? Eu coloquei um material aí de alumínio no Lumion. Ele não é 100% transparente, né? Eu coloquei os planos de reflexão aí. Vocês não vão ver ele exatamente como um espelho porque tem textura, né? Mas só para a gente ter a noção de como ficou aí o reflexo no Lumion. É um material que eu acredito que o Lumion entrega bem, o espelho. Para mim, ele até ganha do D5 Render. Vocês vão ver aí mais para frente. Ele é bem fiel na questão dos espelhos. Ele consegue ter uma profundidade boa. Bem diferente do Inkscape, né? Que ele faz aquele vidro bugado. E aí, depois eu coloquei o espelho normal, né? Ali eu tenho colocado material de alumínio. Mas agora eu vou colocar o material de espelho. E a gente consegue ver exatamente tudo que tem do outro lado com esse material de espelho no Lumion. E a gente consegue ter esse resultado até em vídeos. Se a gente fizer um vídeo
correndo aí dessa imagem, vocês vão ver que ele vai entregar exatamente do mesmo jeito que está mostrando na tela aí da timeline. Avançando aqui, pessoal, chegando no D5 Render, esse é o resultado de espelho que eu tenho aqui. É basicamente a mesma coisa que eu tenho no Lumion, né? Com a exceção que eu disse para vocês do vídeo, né? Vocês estão vendo que conforme eu mexa, ele dá essa tremidazinha. Ele não entrega o vidro exatamente do jeito que ele é. O reflexo ele fica um pouquinho bugado, né? Isso que eu achei bizarro no D5 Render. Acredito que isso aí é da engine que eles trabalham, né? Que você não pode entregar exatamente tudo assim ao mesmo tempo. São muitos fótons de luz. É uma coisa bastante complicada de um renderizador fazer. Então eu fiz um takezinho aí para vocês verem como é que ele fica renderizado. Olha, ele dá uma bugadazinha, né? Fica bem estranho. Mas é o que tem para hoje, é o que tem para entregar do D5 Render. E eu coloquei um do lado do outro aí para vocês tirarem as conclusões de vocês. Acredito que aqui tem um impacto técnico. O D5 Render fica um pouquinho mais atrás do que o Lumion. Mas tem aquele porém, né? Questão do tempo. Se a gente botar para renderizar um take desse no Lumion do espelho, vai levar bem mais tempo do que o take do D5 Render. Então a gente tem que colocar isso na balança. A parte de iluminação natural, pessoal. O Lumion ele tem essa parte aí que é como se fosse um HDRI, que são chamados céus reais. E tem essas propriedades, né? Eu coloquei bastante tipos de céus aí para vocês verem. Eu não me agrado muito desse céu real, céus reais. Pô, sei não como é que tô falando tudo errado. Céus reais que tem no Lumion. Eu acredito que a iluminação fica bem bugada. Tem até um efeitozinho que a galera utiliza, que é utilizar dois sóis. Coloca o sol do céu real e coloca o sol do céu natural que já tem no Lumion, para poder compensar essa iluminação. Eu acho que não deveria existir isso, né? Essa própria propriedade deveria já entregar o que a gente quer, mas infelizmente não. O resultado final que a gente tem é esse aí, olha. E não me agrada muito esse material, esse céus reais aí, essa iluminação. Eu até prefiro a iluminação normal do Lumion. Tem vezes que eu estou fazendo algum render que eu prefiro colocar essa iluminação natural aí, que já tem, porque ele já me entrega com bastante propriedade de sombra, né? Profundidade, oclusão do ambiente. Então eu prefiro utilizar esse sol aí para estar utilizando nos meus renders. E no D5 Render, pessoal, ele também tem o sol normal, né? E tem os HDRI, que aí ele já tem alguns céus aí no D5 Render que a gente pode estar baixando utilizando. Ou a gente pode também estar baixando pela internet um sol ou um céu em HDRI para estar utilizando na cena, que isso para mim é o diferencial, porque às vezes a gente encontra, né, um mapeamento de HDRI mais profissional e quer utilizar na cena, mas no Lumion tem que fazer alguma gambiarra para estar utilizando isso. Aqui de forma nativa a gente já consegue fazer. Então eu até coloquei um mapinha aqui HDRI em 8K, se eu não me engano. Vocês vão ver, olha, a gente tem essa parte de customizar e eu coloquei aí. E ficou esse o resultado. Olha como fica bacana, pessoal. Esse tipo de iluminação natural com HDRI. Para mim, isso também é um divisor grande de água entre os dois programas. O Lumion eu acredito que devia ter já essa propriedade. Eu sei que é bastante pesado, né, para estar utilizando na engine deles lá. Pode ser algo do tipo. Mas a maioria dos programas já tem isso, né? Então o Lumion eu acredito que já deveria ter corrido atrás disso, né? Dessa propriedade. E esses são os resultados. E esse é o resultado que eu consigo ter, olha, com sol em HDRI.
Chegando agora na parte de precipitação, pessoal, fiz o teste aqui da chuva e da neve do Lumion e do D5 Render. Não me aprofundei tanto, porque aí só a questão de intensidade, né, da chuva. Então não me aprofundei tanto, já parti logo para o render. E o resultado vocês acompanham agora, que a chuva do Lumion, pessoal, eu gosto bastante. Ela é uma chuva bem constante, né? A gente consegue ver brilho, a explosão da água. E aqui eu não coloquei um piso brilhoso, eu acho que foi uma falha minha, mas dá para vocês verem aqui no cubo. A neve também, eu gostei bastante da neve do Lumion, ela é bem densa também. Já chegando agora, pessoal, na parte da chuva do D5 Render, como eu falei para vocês, o piso aqui brilhoso consegue ver mais, né, a explosão da chuva. Então, essa parte aqui da chuva eu gostei bastante. Chegando na parte da neve, pessoal, em comparação ao Lumion, a neve do D5 Render ficou devendo um pouquinho aqui, eu achei. E agora um do lado do outro vocês podem ver isso que eu acabei de falar, né? O piso conta bastante aqui para a gente conseguir ver a questão do brilho, da explosão dos pingos de água. E também na neve aqui, olha, como eu falei para vocês, a neve do Lumion eu achei mais realista do que a neve do D5 Render. Chegando agora na parte de preços, pessoal, a gente vai comparar o preço desses dois programas, começando aqui pelo Lumion, na versão Pro dele, a versão normal, né, a versão Pro. A versão Pro dele por mês está saindo 108 euros ou 1.299 euros o ano. Isso aí a gente colocando na cotação atual, né, do euro, a gente chega no valor de R$ 7.231,66 para você adquirir por um ano a versão do Lumion. É bem carinha, né? Então agora a gente vai para a parte do D5 Render. E o D5 Render, para a gente estar adquirindo aí a versão Pro dele por ano, a gente chega no valor de 360 dólares por ano. E aí já você já notou a diferença, né? Um a gente compra em euro e aqui o D5 a gente compra em dólar. E na cotação atual, 360 dólares por ano dá 1.877,44 centavos. Então, essa é a diferença dos dois programas. E aí, vocês acham que vale mais a pena a gente pagar mais caro um pouquinho no Lumion? Ou vocês acham que o D5 Render, por esse valor, já supre bem aí as necessidades da gente que trabalha com 3D? E agora, para finalizar, turma, eu fiz a conclusão do que eu tive dos dois programas e vou mostrar para vocês a pontuação de cada um e quem ganhou no final. Começando pelos requisitos mínimos, eu dei o ponto para o Lumion, porque a gente precisa de uma máquina mais parruda para estar rodando aí o D5 Render, então não é tão interessante aí. Você precisa desembolsar um valor a mais para estar podendo rodar aí o D5 Render, então quem tem uma maquinazinha mais fraca não pode rodar ele. Então esse ponto eu dei para o Lumion porque ele não exige tanto assim de uma máquina, né? Ele pede muita coisa, mas não em comparação ao D5 Render. Na viewport, que eu comecei a falar timeline, mas na verdade a viewport do Lumion eu também acho mais atraente, mais didática, é bem intuitiva lá, né? Tem os desenhinhos, então a gente consegue entender bem onde está cada coisa. Então eu também dei esse ponto para o Lumion. Tempo de render, pessoal, vocês viram na prática aqui, né? Aqueles dois takes que eu fiz de 5 segundos. Então, o D5 Render se desempenhou melhor. Então, essa pontuação foi para ele. Chegando agora na parte de preço também, que foi esse último item que eu acabei de falar. O preço também do D5 Render é mais acessível do que o do Lumion, né? O do Lumion chegou quase a R$ 8.000 por ano. O D5 Render é quase 2.000. Então, questão do preço, né? O D5 Render saiu melhor nesse item. Chegando agora na fluidez, né, que também foi aquela parte que eu fiz dos FPS lá no começo. O D5 Render, apesar dele consumir mais do computador, né, de processador, de memória RAM, de placa de vídeo, ele é mais fluido, né? Ele conseguiu ter uma mais fluidez ali na viewport, diferente do Lumion, né, que quando a gente colocou no formato foto, que era para a gente ver de fato como é que ia ficar renderizado, ele mostrou aí 7, 8 FPS. Então, em fluidez, quem ganhou também para mim aqui foi o D5 Render. Parte da grama, eu dei a pontuação para os dois, porque as duas gramas a gente viu que é bem realista, dá para trabalhar bem, dá para variar o tipo de grama, dependendo do estilo que você prefira usar. Então eu dei pontuação para os dois aqui nessa parte. Na cascata, pessoal, eu dei a pontuação para o Lumion.
levando em consideração aquela questão que eu disse para vocês, né? Se eu vou pegar a versão free do D5 Render, a gente não tem esse bloquinho aí de cascata legal, né? A gente tem que levar para outro programa para poder fazer isso. Então, para quem está baixando aí e não sabe mexer muito bem com 3ds Max, vai apanhar um pouquinho nessa questão de cascata. Então, eu dei a pontuação para o Lumion nessa questão. Então, daí que eu entro na parte de blocos animados complexos, né? A gente viu que o Lumion também, ele pode ele tem acesso a blocos animados vindos de 3ds Max. Porém, se ele for muito complexo, pessoal, a gente não consegue abrir lá no Lumion. Já no D5 Render a gente consegue abrir e a gente consegue fazer essa cascata. Então aqui, em blocos complexos animados, eu dei a pontuação para o D5 Render. Descendo mais um pouquinho aqui, vamos chegando na parte de Displacement. Também dei pontuação para os dois, porque apesar de que o D5 Render ele saltava mais, né, aquela pedrinha, o Lumion ele não ficava atrás na parte do Displacement. Então acho que seria injusto não dar também uma pontuação para o Lumion. Então para mim, os dois ganham pontos nessa questão de Displacement. Na questão do vidro, pessoal, para mim aqui também o D5 Render saiu na frente. Foi aquela questão do copo de vidro. O reflexo do vidro é muito bem trabalhado no D5 Render. Então, para mim, esse foi o grande divisor de águas. E a pontuação vai inteira aí para o D5 Render. Chegando na parte de espelhos também, eu dei pontuação para os dois, pessoal. Porque também achei que iria ser injusto se eu desse pontuação só para um dos dois. Porque os dois atendem bem a questão dos espelhos. O D5 Render tem aquela falhazinha, mas é tão pouco que eu acho que seria injusto dar ponto só para o Lumion nessa parte. Então eu dei ponto para os dois programas aqui. Chegando na parte de iluminação natural, também dei ponto só para o D5 Render, porque a gente tem aquela questão do HDRI. Então a gente não tem isso no Lumion. Então essa pontuação eu dei para o D5 Render. E também aqueles céus reais que a gente tem no Lumion, não é tão boa a iluminação, a gente tem que fazer gambiarra. Então por isso eu não dei ponto para o Lumion, dei para o D5 Render. Questão da chuva também, pessoal. Apesar de eu ter colocado aquele piso, né, mais fosco, não deu para ver tanto assim o brilho da chuva, eu preferi a chuva do D5 Render nas partes de renderização ali, porque a gente conseguiu ver ela mais constante, né? No Lumion a gente só vê alguns pinguinhos e no D5 Render a gente consegue ver ela com mais precisão aí. Então nessa parte de chuva também eu dei para o D5 Render. E a parte de neve, eu também não gostei da neve do D5 Render, preferi a neve lá do Lumion. Então esse ponto também eu dei para o Lumion. E depois dessa conclusão, pessoal, quem ganhou dessa competição, eu vou jogar aqui para baixo. E de 10 a 7, quem ganhou essa competição foi o D5 Render. Então o D5 Render ganha essa competição aqui. E vocês, acham que eu fui justo aí nessas pontuações? Em que pontuação vocês acham que outro programa saiu melhor que outro? Deixa aqui embaixo nos comentários, que a opinião de vocês é bastante importante para a divulgação desse vídeo aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, peço que vocês me ajudem bastante aí, deixando um like, pelo menos, porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo, turma. Então, se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta, se inscreve também aqui no canal. Valeu e até a próxima, pessoal.